Pessoal, bom dia, ou boa tarde já agora, 12:06. Os nossos secretários estão subindo, nós estamos na nossa reunião de secretariado, 42ª reunião de secretários e secretárias, todas as sextas-feiras, começa às 8 da manhã e termina meio-dia em ponto. Hoje nós temos dois temas, um tema de turismo e um tema de cultura. Ambos com influência na parte econômica, portanto, são motivadores de renda, geradores de emprego e ativadores nas suas respectivas atividades. O primeiro tema, no tema do turismo, São Paulo para Todos, no mês de março, e consolidamos um amplo programa de turismo no estado de São Paulo, no plano nacional, e agora, em novembro, vamos iniciar o programa no plano internacional, mas será objeto ainda de uma outra coletiva de imprensa, que não será esta. Esta está voltada para o mercado doméstico, no programa São Paulo para Todos, coordenado pelo nosso Vinícius Lumertz, que está subindo, que é o nosso secretário de Turismo. Programa esse voltado para o incremento do turismo doméstico no estado de São Paulo, notadamente na capital de São Paulo, interior e litoral. Uma das iniciativas, o que justifica a presença do John, que é o presidente da Azul Linhas Aéreas aqui conosco, ao nosso lado, é exatamente o programa Stopover. O John Halderson é o presidente da Azul, ao lado da Gol, ao lado da TAM e da Passaredo. Infelizmente, perdemos a Avianca, que era uma das companhias que estava programada também, mas seguimos dentro do mesmo compromisso das companhias aéreas e, igualmente, do governo, estão desenvolvendo esse programa do Stopover. O Stopover é a primeira vez, e o Vinícius vai expor isso a vocês, estou apenas fazendo aqui a introdução. É um programa internacional, mas que chega ao Brasil pela primeira vez e chega por São Paulo, onde você tem os frequentadores de voos das companhias aéreas, hoje especificamente estamos falando da Azul, podem estender a sua permanência no portão de entrada aqui a São Paulo por até 3 dias sem nenhum custo adicional. Fazem o stop e o over e depois fazem a continuidade da sua programação de voos, ou na chegada ou na saída. Portanto, a opção é do passageiro, ele pode ficar 1, 2 ou 3 dias em São Paulo, a custo zero. Essa é uma prática comum nos Estados Unidos, uma prática comum na Europa, começou a ser praticada também no Médio Oriente, principalmente a partir dos Emirados Árabes Unidos, e também, aliás, no Oriente Médio é só nos Emirados Árabes Unidos. Europa já há algum tempo, Estados Unidos também, foi o primeiro país a desenvolver o programa de Stopover, e agora o Brasil com um programa inédito aqui em São Paulo. Este programa será apresentado agora pelo Vinícius Lumertz, com a participação da Azul, e depois vamos às perguntas, e o segundo tema, na sequência, é o tema da cultura. Com a palavra, o nosso secretário de Turismo, Vinícius Lumertz. Muito obrigado. Governador, antes de ir direto ao assunto, 2 linhas sobre uma matéria importante que saiu no jornal Valor de hoje, que guarda uma grande e importante relação com essa coletiva. O tamanho, a previsão da IATA desse setor, que representa 19 bilhões de dólares no Brasil, dobrar até 2037 ou quintuplicar, dependendo das políticas públicas que forem desenvolvidas. Aqui em São Paulo, no período, o São Paulo para Todos, neste período do ano, com a diminuição dos impostos, do QAV, do imposto do ICMS do QAV da aviação, e a proposta de aumentar em 490 novas frequências, governador, nós vamos bater 700 frequências até o final do ano, sendo 300 frequências da Azul, aqui presente. Então, demonstra que a política pública de São Paulo dirige o Brasil não apenas a ajudar a duplicar o tamanho do PIB de 19 bilhões de dólares para 38 bilhões de dólares, senão para quintuplicá-la. Setor importante para o turismo e para a conectividade e a logística. No que diz respeito ao Stopover, que é um ente importante dessa política, a intenção aqui
a buscar uma maior permanência das pessoas que voam para São Paulo e fazem escala, e que passem a, então, usufruir da parada para conhecer melhor a cidade, as suas ofertas culturais, as suas ofertas gastronômicas, de negócios, e, ao mesmo tempo, da região, da Grande São Paulo, do interior do Estado. Nós tivemos recentemente o lançamento da Gol, e hoje nós temos a Azul que traz uma novidade, que é o pacote da Azul Viagens Conectado. Eu não vou roubar o charme da apresentação e dos dados da própria Azul, que eu vou solicitar para que complemente essa minha apresentação inicial com as informações específicas da Azul, governador, para que o John Rogerson, que é o presidente CEO, acompanhado de seus diretores, possam rapidamente aqui passar essas informações que nos deixam muito felizes, e dizer-lhe também, governador, que nós temos aqui um vídeo em espanhol hoje da nossa campanha São Paulo para Todos. Não tem mais? Não chegou. Então, vamos passar... Não, está previsto, só antes, John, a palavra a você, nós vamos passar o filme em português. Nós temos a versão já em inglês, a versão em espanhol, mas como hoje nós estamos fundamentalmente aqui focados mais no mercado doméstico, embora também a Azul já tem voos internacionais de mercados de língua hispana, língua inglesa. Nós vamos iniciar a campanha, mas o tema da internacionalização é o tema para 15 de novembro adiante, onde a campanha vai chegar aos mercados internacionais através da CNN, através da Globo Internacional, da Record Internacional e outros meios de mídia para o incremento do fluxo turístico para o Brasil, especificamente com o Gateway de São Paulo. Então, hoje nós vamos exibir o filme em português, mas logo após a intervenção do John. Você já concluiu? Tá, então, John, por favor, microfone. Muito obrigado, governador, secretário Lumers, secretário Meirelles. Nós temos muitas novidades hoje para contar para vocês. A Azul não para de crescer e não paramos de crescer no estado de São Paulo. Então, agora a Azul tem 900 voos por dia. Né? Coisa incrível se olhar. Nós somos número 1 em número de destinos. Nós temos mais decolagem doméstica do que nossos concorrentes. Estamos super animados por tudo isso. Mas nós somos São Paulo. Eu acho que é isso porque nós estamos aqui. E nós tivemos um compromisso com o governador mais ou menos 6 meses atrás, onde nós sentamos com uma indústria que nós íamos a destinar 490 voos semanais dentro do estado de São Paulo. E o que nós fizemos, só Azul, fizemos 300, mais do que 50% de tudo isso foi Azul. Né? E nós não estamos parando. Até o fim do ano, nós vamos destinar mais 50 voos semanais. Por quê? Porque nós acreditamos, porque quando você baixa imposto, você pode crescer muito mais rápido. E com isso, nós temos contratado dentro do estado 1.200 pessoas só este ano, por causa desse compromisso. Então, estamos gerando emprego, estamos fazendo muita coisa. Muita gente pensa em Faria Lima e esquecem o tamanho do estado de São Paulo. E nós estamos servindo 10 cidades dentro do estado. Claro que é São Paulo, Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Baru e São José dos Campos. E nós vamos adicionar Araraquara e também Santos. E nós somos a única empresa que conecta interior de São Paulo direto para outras cidades, outros estados fora. Por exemplo, Ribeirão, agora nós temos um voo para Curitiba. Nós vamos ter um voo também em Ribeirão para Guarulhos. Nós vamos ter um voo para Baru também. São José do Rio Preto e São José dos Campos têm outros destinos fora do estado de São Paulo. E nós estamos investindo forte. Até o fim do ano, nós vamos anunciar mais frequências para Floripa, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba. Então, temos muitas novidades. Pode ver aqui só o que nós fazemos dentro do estado de São Paulo. E através da Azul, tem 40 cidades dentro do Brasil, se você só chega em São Paulo através da Azul. Sabia disso? Tem 40 cidades dentro do país, se você só chega na capital, no mais importante parte do Brasil, só através da Azul. Isso é importante, e nós vamos continuar desenvolvendo isso. Nós crescemos no aeroporto de Guarulhos mais do que 100% este ano, e quando o Azul vem, é para somar. O bolo está ficando maior. Muito mais pessoas estão viajando por causa da Azul. Então, quando nós pegamos o aeroporto de Viracopos, que foi vazio antes da Azul, agora tem quase 200 voos por dia naquele aeroporto.
E ainda Guarulhos, Congonhas, os outros aeroportos dentro do estado cresceu também. Mas eu acho muito pouco. Como o secretário estava dizendo, nós temos que dobrar, nós temos que triplicar turismo. E por isso nós estamos aqui. Então, nós vamos ser a primeira empresa para vender, porque já está à venda. Então, você já pode comprar o stopover. Nós fizemos isso em TAP, em Portugal. Nós somos donos de 50% do TAP em Portugal. Então, pode ir no nosso site, nós vamos mostrar a vocês agora que você pode comprar stopover saindo de Miami, Fort Lauderdale, Azul tem voo, e você pode ir para Foz do Iguaçu, mas gastar mais dinheiro dentro do estado de São Paulo, gastando 3 dias em São Paulo. Pode ver aqui que já está no ar. Então, nós somos a primeira empresa para lançar isso já pronto. E também hoje nós inauguramos um novo loja da Azul Viagens aqui em Morumbi, vendendo o stopover. Então, nós estamos fazendo tudo a nossa parte para ajudar o Brasil a crescer. Nós passamos 5, 6 anos muito difíceis. Mas, gente, é tempo agora para olhar para o futuro, é tempo agora para ter o Brasil decolar. Então, nós somos super animados, pode ver no nosso site da Azul Viagens, e o crescimento não para, porque eu sabia que o governador ia cobrar da gente. Então, quando você fala alguma coisa para a Dória, você tem que ir muito além, porque ele vai cobrar. Então, nós sabemos disso, então, por isso, sabíamos que nós temos que chegar aqui com mais empregos, mais voos. E outra coisa bonita, gente, nossas aeronaves são fabricadas aqui dentro do estado. Já pensou nisso? Quantos empregos são gerados cada vez que nós pegamos uma aeronave do Embraer? A única coisa que nós temos que mudar neste país é que eu tenho que exportar uma aeronave para Montevideo, para depois... Então, temos que olhar isso, governador, também, porque nós temos muitas aeronaves para receber da fábrica da Embraer. Então, estamos super animados. Então, muito obrigado. Essas coisas assim. E eu gostei tanto da gravata do governador que eu queria dar uma aeronave para ele. Que fica muito bom. Então, eu queria entregar isso para o governador. Olha, eu quero aproveitar para destacar para vocês o seguinte. Henrique Meirelles com gravata cor-de-rosa, meus amigos, é só nessa oportunidade. Obrigado, John. Obrigado pelo commitment, obrigado pelas palavras, obrigado pelo esforço também seu e de toda a sua equipe. Feliz também de saber que nós já temos 300 voos semanais. Nós já hoje estamos passando de 600 voos semanais, nossa meta era 490, já temos mais de 600 e não terminamos o ano ainda, mais os 50 voos até dezembro de vocês. Nós vamos ultrapassar os 700 voos, by far, eu diria até, das companhias aéreas, sendo que perdemos uma companhia aérea dentro desse contexto, e ainda assim superamos de longe a nossa meta, o que é uma demonstração, eu quero reforçar isso, dado o fato de que temos vários jornalistas aqui que também escrevem sobre economia, de que é possível, sim, de maneira responsável, conscienciosa e bem planejada, reduzir impostos. Reduzir impostos não significa perda para o Estado, mas uma visão estratégica que é possível ampliar a arrecadação com a redução de impostos, desde que você planeje, tenha coragem, saiba fazer isso, evidentemente, olhando o setor privado e aquilo que ele pode responder, como está acontecendo com o turismo aqui. O tema chamado de tankering das companhias aéreas, ou seja, o abastecimento, que era pequeno nos aeroportos de São Paulo, notadamente Viracopos, perdão, pela ordem, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, agora cresceu exponencialmente e nós, antes da metade do ano que vem, já estaremos com um número maior de arrecadação do que tínhamos até maio deste ano, ou junho deste ano, quando homologamos a decisão de reduzir de 25% para 12% o ICMS sobre o combustível de querosene, combustível para
as aeronaves. Uma medida correta, adequada, chancelada pelo secretário Henrique Meirelles, e que vai aumentar a nossa arrecadação, isso só no tankering, como se não bastasse todo o conjunto de valores. Quando você traz mais passageiros para São Paulo, você traz renda, você traz emprego, traz oportunidade e traz o fator multiplicador. Cada passageiro que vem aqui para um congresso, para um evento, para uma feira, uma exposição, um evento ligado ao mundo religioso, ao mundo da música, ao mundo de atividades empresariais, ele multiplica oportunidades também no retorno dele e de outras pessoas. Então, é o efeito multiplicador que justifica, inclusive, esse crescimento exponencial de voos. Nenhuma companhia aérea lança voo para perder dinheiro, para voar vazio. Só voa mais porque sabe que terá ocupação de assentos e de porão. Então, vamos agora ao vídeo do São Paulo para Todos, a campanha está sendo vinculada. São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto. Música no palco, música na veia. Chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel. Cinema, teatro, museu, tanta gente. Africano, americano, asiático, europeu. Culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa. Café da manhã, na padaria, restaurante, food truck, na cantina, bistrô. Uma volta na praça, pra quem quer ficar de graça. Circo, pra gente rir o infinito, pra ir e vir. São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa. Tem de tudo um pouco, São Paulo tem coisa dessa. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito. São Paulo pra todos. Diversão e diversidade. Tem sol e solidariedade. São Paulo, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muito bem. A campanha de São Paulo segue em curso e agora também vamos para dentro das companhias aéreas, nas suas mídias de bordo, mídia impressa e mídia eletrônica, e o esforço complementar através dos sites e das ações dirigidas aos seus frequent flyers, como é o caso da Azul, que tem inovado e tem sido uma grande parceira. John, mais uma vez, muito obrigado, commitment pleno, aliás, superando até as nossas expectativas, e o agreement que fizemos. Vocês foram muito além, o que demonstra também coragem e posição muito decisiva de avançar nessa área e promovendo o turismo. Vamos às perguntas desse primeiro tema de turismo, lembrando que ainda temos cultura. Letícia Fukushima, do Jornal Estado de São Paulo. Letícia, muito obrigado pela sua presença, sua pergunta e a quem você a dirige. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, se eu puder. A primeira é para o secretário de Turismo. Eu queria saber, na coletiva da Gol, vocês comentaram de 10 companhias que ainda estão conversando com vocês para lançar o serviço aqui. Eu queria entender como que estão essas conversas, como que deve ser essa coletiva marcada para novembro, para iniciar uma fase internacional do programa. E a minha segunda pergunta seria para o governador, em relação ao programa de desestatização dos aeroportos paulistas. Eu queria saber como que isso está andando e se já tem algum tipo de definição de modelo de desestatização. Obrigada. Duas boas perguntas. Obrigado, Letícia. Vinícius. Bom, a primeira fase, então, só repetindo, ainda falta o stopover da Latam. Nós tivemos com a Latam essa semana, que é nacional e internacional. A Azul é nacional e internacional e a Gol também já é nacional e internacional. Haverá as integrações destas com os seus code shares, com os seus parceiros. Houve uma mudança no mercado também relevante com a participação da Delta agora na Latam, né? Então, nós vamos ter um incremento muito forte nessa relação. As companhias vão operar como uma só. Então, o internacional, de alguma maneira, já está em execução, né? E nós teremos o quadro lá em dezembro mais transparente. As conversas estão acontecendo, existe um grupo de trabalho, as internacionais participam deste grupo de trabalho. Nós tivemos uma reunião faz uns 15 dias
e eles estão fazendo a sua parte, né? Não há como o governo obrigar as empresas, mas a pedir, e nós aqui estamos sendo atendidos. Isso envolve TAP, envolve American, envolve Alitalia, a Air France e a KLM já estão com noites gratuitas operando em São Paulo, 2 noites, né, como incentivo. Então, o programa não é absolutamente linear, porque o timing das empresas é um pouco diferente, né? Mas nós teremos, a partir daí, como disse o governador, o lançamento da parte internacional da campanha. São Paulo vai ficar mais presente na mídia internacional. Isso vai ajudar, governador, o Brasil a ter a face de São Paulo compondo mais claramente o que é a cara do Brasil. A imagem de São Paulo, o significado de São Paulo, o trabalho, a pujança, a economia, tudo isso o turismo carrega junto, né? E a composição da imagem do país com a mídia internacional vai ficar reforçada. Só que, não perdendo a oportunidade de relatar, o crescimento do turismo em São Paulo esse ano foi de 7,7%, e foram gerados diretos 6.500 empregos. Os indiretos e os induzidos dobrariam essa conta. Como essa conta é oficial, 6.500 empregos nos últimos 6 meses e um crescimento de 7,7% em relação ao ano passado. Obrigado, secretário Lumertz. Letícia, segunda das suas boas perguntas. O programa de desestatização dos aeroportos paulistas segue em curso, a modelagem está sendo preparada. Já teremos, a partir de janeiro, os primeiros aeroportos com modelagem pronta para serem colocados ao mercado para concessão. Todos os 21 aeroportos regionais de São Paulo serão concedidos ao setor privado no ano que vem, todos, integralmente. Não faltarão investidores, aproveitando a sua boa pergunta para dar uma informação nova, nos roadshows que fizemos nas missões China, Japão, Alemanha e Inglaterra, além dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos pouca possibilidade, boa possibilidade de investidores europeus, principalmente os que estão concentrados em Londres, os que estão concentrados na Alemanha, enormes possibilidades de investimentos chineses e japoneses também no programa de concessão dos aeroportos de São Paulo. Ou seja, eles serão bem disputados. Teremos uma disputa bastante significativa, resultados que, ao nosso ver, podem ser prognosticados como muito positivos. O que temos feito nesse momento são as reformas através do DAESP, o Departamento de Aviação do Estado de São Paulo, cujo presidente é o ex-presidente da Infraero, o Antônio Claret, para permitir que os voos regionais possam ter pistas seguras, bem sinalizadas, equipamentos também adequados e os terminais em boas condições. Mas nada vai substituir o investimento privado que será feito nesses aeroportos a partir do resultado das concessões. Próxima pergunta é do jornalista Alexandre Melo, do jornal Valor. Alexandre, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. São 2 perguntas. A primeira também para o secretário de Turismo. Eu gostaria de saber, em linhas gerais, se existe uma estimativa do quanto que esse programa pode trazer de riquezas para o Estado, e em cifras, e também em números de turistas. E a segunda é para o John. Queria que ele pudesse comentar em relação aí à ponte aérea, o que se tem de resultados iniciais a partir dessa operação. Obrigado. Primeiro, sobre o valor bruto de produção, o impacto previsto, isso no início do programa. Eu penso que nós vamos superá-lo, superar essa marca. A previsão é de 6,9 bilhões em 12 meses. Essa é a previsão desse exercício aqui mencionado pelo governador, o tankering, né? Aí a viagem, na viagem os gastos per capita no tempo, multiplicado no caso dos turistas de lazer, multiplicado no caso pelos turistas de negócio. Então, o cálculo é esse, 40 mil empregos é o projetado para 12 meses. Né? E a busca do retorno desses impostos que estão medidos. Esse é um programa que temos um compromisso com o ministro Meirelles, dentro do que ele cita de racionalidade econômica, como disse o governador, de devolver, né, também em impostos essa contribuição, que vai ser contribuição, governador, não só para o Estado, para o município, e a maior, federal. Né, a contribuição de impostos ajuda o país, né, e ajuda a conectividade. Sobre o número de turistas, nós ainda não temos
nós não temos uma previsão ajustada, mas nós teremos surpresas muito boas e eu fico devendo essa informação para mais uns 2 ou 3 meses, quando nós teremos uma previsão mais ajustada, porque as expectativas estão sendo superadas. Obrigado, Vinícius. John? O que eu diria sobre a ponte aérea está indo super bem, nós temos 15 voos por dia em cada direção, mas é mais para conhecer a marca da Azul, para voar uma aeronave que é fabricada aqui dentro do estado, que tem televisão ao vivo a bordo, e pessoas estão conhecendo a Azul através da ponte aérea. Tem muita gente que nunca voava uma aeronave fabricada dentro do estado, uma aeronave da Embraer, e estão conhecendo o melhor produto do mundo, que é a Azul. Então, através da ponte aérea, pessoas vão agora voar conosco para o Porto, para Fort Lauderdale, para Lisboa, para Buenos Aires, para um monte de outros destinos. Então, é uma oportunidade para mostrar. Nós somos ainda muito humildes dentro de Congonhas, né? Só temos 20 voos por dia, é quase nada. Mas é uma oportunidade para mostrar o que a Azul é capaz de fazer e mostrar tudo que nós estamos fazendo no resto do Brasil. Obrigado, John. Alexandre, muito obrigado. Vamos agora ao terceiro veículo, o jornal Folha de São Paulo, jornalista Arthur Caligari. Arthur, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, duas perguntas, na verdade. Uma pergunta para o senhor, uma pergunta talvez para o John, ou para o senhor, não sei, talvez um dos dois possa responder. A primeira pergunta é relativa, o senhor falou que no começo aí é possível de reduzir os impostos e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais como que a gente vai fazer isso. Talvez o secretário Meirelles possa explicar também para a gente. Vai ser só o stopover que vai fazer com que a gente consiga balancear com a questão da isenção fiscal. A isenção não, é a questão aí da redução do ICMS. E queria saber sobre a questão da viagem para Guarulhos, se já tem uma previsão para o aeroporto de Guarulhos, para o funcionamento lá, se tem Guarujá, Santos, se já tem uma previsão para isso. Vou dividir essa primeira... aliás, são as suas perguntas ou você tinha alguma adicional? Você citou o John? Sobre a Guarujá. Ok, perfeito. Eu divido com o Meirelles e com o Vinícius, e se o John desejar, também. Em relação a impostos e arrecadação, lembrando que há 2 momentos. Um momento específico, que é a operação chamada Tankering. É um nome internacional, não é por arrogância, mas é a expressão que se utiliza, é o Tankering. Que até a expressão em português é um pouco feia, né? Enchimento de tanque, né? Mas a expressão é Tankering. São Paulo perdeu muito ao longo desses últimos anos, porque é o maior centro emissor de turismo de toda a América Latina, tem os 2 maiores aeroportos do país, respectivamente Guarulhos e Congonhas, e se considerarmos os 4 maiores do país, São Paulo tem 3, porque o 4º maior aeroporto do país é o aeroporto de Viracopos, que também perdeu, que evidentemente com o imposto elevado, as companhias aéreas têm no custo da aeronave, cerca de 60% do custo operacional da aeronave é combustível, portanto é um impacto muito grande na operação, no custo para você levantar voo e operar qualquer linha, curta, média e, sobretudo, longas linhas, se o custo do combustível for mais alto. E, em São Paulo, era mais alto, porque o impacto de 25% sobre o valor do combustível tem, evidentemente, um resultado final no bottom line muito grande. Nós percebemos isso, já sabíamos disso, e tivemos a análise com o secretário Meirelles, que vai falar na sequência, de que isso era algo inibitório para a ampliação dos voos para São Paulo, e inibitório de toda forma para o turismo no Brasil, porque sendo aqui, Arthur, o maior centro emissor de turismo para o Brasil e a América Latina, o fato de São Paulo ter um limitador de imposto alto para o combustível de querosene inibia o crescimento da própria indústria aeronáutica brasileira e a expansão de voos para outros lugares, porque se São Paulo é o hub para mandar, é o hub também para receber. O transporte aéreo, você que conhece bem isso, e todos que estão aqui sabem, é 2 mãos, não existe transporte aéreo de uma mão, é round trip, o que vai, volta. Então, nós estudamos isso com o secretário Meirelles e visualizamos claramente que era possível fazer esta concessão, mas olhando o adiante de curto prazo, nós tínhamos confiança de que em 1 ano nós teríamos já o retorno desta decisão, a mesma posição que tínhamos em junho de 25%
de alíquota, teríamos já em junho do ano que vem com 12% de alíquota. E, na verdade, vamos atingir esse resultado antes. Já em março, ao que tudo indica, talvez até antes, mas, na pior das hipóteses, em março, nós já estaremos no mesmo nível que estávamos em junho deste ano. Sem contar aquilo que eu mencionei agora há pouco, Arthur, todo o efeito multiplicador. Primeiro, de utilização dos aeroportos regionais. A Azul, embora o John não tenha mencionado, já está em vários aeroportos regionais aqui de São Paulo, onde ela nunca teve voo nenhum. Da mesma maneira a Passaredo, da mesma maneira a Gol e igualmente a TAM. E tem até uma outra companhia, que eu esqueci o nome, que faz a Tuflex, que está vinculado à Gol, é isso. E que está ocupando os aeroportos regionais, o que melhora para nós a condição, e aí, voltando à resposta à Letícia, o potencial dos nossos aeroportos no programa de concessão. Por quê? O aeroporto que tem slot vale mais do que o aeroporto que não tem slot para efeito de concessão. Então, esse 360 graus vai nos ajudar nas outorgas que vamos receber pelos aeroportos regionais. E capilaridade, mais passageiros, mais turismo, mais negócios, mais carga, mais renda, mais receita, mais impostos e mais geração de empregos. Agora eu passo para o nosso Meirelles. Não, mas ele vai... Agora já é você que vai responder. Em primeiro lugar, o aspecto de recuperação direta, isto é, o aumento dos abastecimentos em São Paulo leva certamente a um aumento da quantidade de combustível que é consumido pelos aviões no estado de São Paulo, que leva a um aumento da arrecadação do ICMS pelo volume, apesar de diminuir pela alíquota. Mas esse é o dado que permite a comparação direta, como mencionado pelo governador, atingindo isso já em março. O problema que estava criando isso era exatamente porque o imposto mais elevado fazia com que, entre outras consequências, criasse uma irracionalidade, muitas vezes, na distribuição de linhas aéreas. Muitas vezes, as empresas, optando por abastecer em outros estados, criavam aí uma disfuncionalidade, muitas vezes, na malha aérea. E uma das coisas que o secretário Vinícius mencionou é exatamente essa questão da racionalidade econômica. E, finalmente, além, evidentemente, do aumento do número de abastecimentos em São Paulo, teve um aumento do número de partidas e de chegadas, que é, de um lado, consequência natural disso e, de outro lado, consequência também do compromisso das companhias. E este aumento gera, de fato, um aumento muito grande de atividade econômica, porque, muitas vezes, a empresa, por exemplo, vai fazer um encontro comercial, uma reunião e etc., a disponibilidade de voos, a disponibilidade de horários, a facilidade, etc., pesa, muitas vezes, sobre isso. Ou um congresso, ou uma viagem turística, ou uma viagem cultural, que, através, por exemplo, do mecanismo do stopover. Então, com todo o aumento, é absolutamente impressionante como se vê, consequência desse aumento de partidas e chegadas em São Paulo, o aumento da atividade econômica. Aí você vai ver restaurante, você vai ver comércio, você vai ver toda uma série de outras atividades correlatas. Obrigado, Meirelles. Vinícius Lumer, sobre o tema específico do aeroporto Santos-Guarujá. O aeroporto de Guarujá ele ficou fora do programa de privatização do governo do Estado, porque o município tomou a decisão de fazer por conta própria. E, na primeira rodada, não houve interessados. Então, agora nós estamos aguardando para que eles façam outras rodadas, porque esse aeroporto é muito importante, tem uma relevância enorme. A Azul mesmo, aqui presente, tinha programado já inicialmente com os ATR, é um voo com 80 passageiros, para Santos Dumont, para Curitiba, Afonso Pena e para Confins. Então, esses 3 voos vão ter que esperar, e outros interessados também vão ter que esperar essa programação. Muito francamente, do ponto de vista do governo do Estado, haveria maior escala se esse aeroporto viesse a compor os pacotes do Estado, porque nós teríamos a questão de segurança, a questão de porte, de tamanho, seria mais prático do nosso ponto de vista. No entanto, a Prefeitura tomou um outro caminho. Governador, nós respeitamos, mas vamos aguardar o resultado.
Obrigado, Vinícius. Arthur, só para complementar, dos 21 aeroportos, não está incluído o aeroporto do Guarujá. O governo do Estado de São Paulo, eu não quero avaliar o passado, tomou a decisão de municipalizar alguns aeroportos. Eu não quero nem dizer que foi um erro ter feito isso. Aeroportos têm que ser privatizados e não municipalizados. Não adianta você sair do dinheiro público estadual para o dinheiro público municipal. Mas o fato é que aeroportos como o de Barretos e de Ribeirão Preto, que foram municipalizados, os prefeitos rapidamente entenderam que era melhor retorná-los ao Estado, até porque eles davam prejuízo mensal e custos e despesas, portanto, para o erário público municipal. E assim o fizeram. O prefeito do Guarujá, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, entendeu que deveria manter. É um direito dele, ele tinha concessão. Ele pode rever isso. Ele esteve aqui até conversando conosco e está revisando esta decisão, porque ele percebeu que talvez não tenha sido a melhor decisão. Nós não temos nenhuma situação impositiva e aceitaremos, se ele julgar conveniente, que o aeroporto passe a ser estadualizado, ele entra no programa de concessão e entra imediatamente, vamos dizer, acho que num radar de maior interesse das companhias aéreas para que possam estudar os seus voos para o Guarujá. Eu espero que isso aconteça. O Guarujá tem uma vocação claríssima para o turismo, principalmente o turismo de convenções, congressos e o turismo de lazer. Vamos agora à quarta pergunta, também do Jornal Estado de São Paulo, só com outro jornalista, Bruno Ribeiro. Cadê você? Oi, Bruno. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Ligado ao tema da aviação, tem dois projetos que o senhor já anunciou que dependem de parceria com o governo federal, que o trem, conectando o trem com o aeroporto de Guarulhos, e o fechamento, né, para voos do Campo de Marte. Muito tem se falado aí do fim do Bolsonaro, desse rompimento do senhor com o governo federal. Eu queria saber como é que estão esses projetos, se eles continuam caminhando, e se essa possível divergência entre os senhores atrapalha de alguma forma o andamento dos dois projetos. Obrigado, Bruno. Primeiro, não há nenhum rompimento entre o governo do Estado e o governo federal, nem do governo federal com o governo do Estado. E Bolsonaro foi campanha, a campanha já acabou. Nós estamos agora cuidando de gestão e administração. Pelo menos aqui em São Paulo é o que nós fazemos. Aqui o nosso tempo integralmente está voltado para isso. Mas não houve interrupção, especificamente nesses dois processos. Do trem, segue o cronograma. Nós até o final... Até, na verdade, janeiro de 2021 é o prazo para que o monotrilho, na sua extensão, são mais 1.500 metros da atual estação Guarulhos, chegue até onde já deveria ter chegado desde o início, que são os 3 terminais do aeroporto de Guarulhos. Isso está em curso, é uma ação integrada com o Ministério de Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele tem sido extremamente correto conosco, o processo está em andamento e o investimento será feito pela concessionária, pela GRU Airport, e abatido do valor da concessão onerosa que eles têm a pagar à Infraero / governo federal. Isso está em curso, está perfeitamente dentro do cronograma. E o mesmo em relação ao Campo de Marte. Nós tivemos até na semana retrasada uma reunião nesse sentido. Ele será desativado, essa é uma decisão já formalizada entre as autoridades federais, a começar da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica, não é mais Ministério, mas do Comando da Aeronáutica, também da Infraero e, igualmente, da Agência Nacional da Aviação Civil. E, obviamente, do Governo do Estado de São Paulo e do município. A liderança do processo, na verdade, é do município de São Paulo, porque a área será transferida para o município, que, diga-se, é o real proprietário desta área. Há uma ação que já foi vitoriosa em todas as instâncias, está no Supremo, e nós, ao invés de estimularmos a judicialização, quando prefeito, eu fiz esse entendimento com, então, o governo Temer e mantive esse entendimento agora com o governo Bolsonaro. Não há nenhuma restrição para isso. Quero até aproveitar e dizer que a escola militar, o colégio militar, será lá, na área que pertence à aeronáutica, dentro do nosso entendimento, tudo aquilo que foi construído e ocupado pela aeronáutica continuará lá, o hospital, as instalações, as residências, o quartel-general e também a área do colégio militar. Chegou-se a imaginar-se que seria
na área do CEAGESP, não, ele será lá, há espaço suficiente para isso, não cria nenhuma dificuldade na concessão, ou melhor, na devolução do Campo de Marte para a Prefeitura de São Paulo e a transformação ali de um grande parque público, que será o Parque do Campo de Marte, cujos primeiros 620 mil metros já foram transferidos para a Prefeitura, no tempo em que eu comandava a Prefeitura de São Paulo, e agora haverá gradualmente, e esse cronograma não está pronto ainda, mas haverá gradualmente uma desativação da pista para as chamadas asas planas, porque para helicópteros vai continuar. Toda a operação de helicóptero ali não vai interferir na utilização do Parque do Campo de Marte. Foi boa a sua pergunta, até porque deu para dar uma atualizada neste tema. Obrigado, Bruno. E a última, neste tema, é da revista Mercado e Eventos, do Igor Regis. Igor, boa tarde, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Em julho, o CONFAS ele aprovou um novo piso nacional para os ICMS de aviação. São Paulo teve o piso aprovado em 10%. Pensando em um aumento de volume, com essa criação de novos voos, que já superou em 40% previsto pelo programa, é possível pensar em uma nova redução, chegar a esse piso, ou vocês não veem como algo viável? E uma segunda pergunta sobre os benefícios que estão sendo oferecidos para as companhias internacionais, também para aderir ao programa São Paulo para Todos. Obrigado, Igor. Vou dividir a resposta com o Vinícius e com o Meirelles. Não haverá alteração do piso, entendemos que 12% é um patamar adequado, justo, correto e perfeitamente absorvível pelas companhias aéreas, não há necessidade de fazer novas reduções. E entendemos que as companhias estão trabalhando bem dentro do piso que nós estabelecemos em comum acordo com a ABAR, a Associação Brasileira das Companhias Aéreas, e individualmente com cada uma das empresas aéreas que já estão operando e as que vierem a operar. Nós temos aí os céus abertos, aliás, uma medida que teve o apoio do governo do Estado de São Paulo, e da nossa bancada federal em Brasília, para que outras companhias aéreas pudessem vir ao Brasil fazendo operações dentro do país, e há uma expectativa de curto prazo que isso aconteça, e elas também extrairão esse benefício da redução de 25% para 12% do ICMS sobre o combustível de querosene. Eu passo a palavra ao Meirelles, mais para uma complementação, se você tiver, ou está bem assim, e depois Vinícius sobre o tema das companhias aéreas internacionais. Acho que também não há nenhum plano de posterior redução, inclusive porque não é absolutamente necessário. O aumento do número de voos, etc., é exatamente aquilo que estava sendo esperado, até superando. Portanto, não há nenhuma razão, nenhum incentivo objetivo para isso no momento em que São Paulo claramente tributa dentro daquilo que é o correto, é o justo e o que faz racionalidade econômica. Obrigado, Meirelles. Vinícius? Bom, rapidamente, primeiro, nós temos um grupo de trabalho montado com as companhias aéreas internacionais. Então, lá nós temos boas notícias. A Lufthansa vai voar Munique em 2 de dezembro. Em março, nós teremos a Virgin Airlines, que faz um low-cost com charme, né? Várias outras low-cost já iniciaram, a SmartJet já está voando, nós estamos dialogando com novas low-cost. Tivemos uma boa novidade, que a cobrança das bagagens foi autorizada, e isso é importante. É ruim você cobrar bagagem no mercado muito fechado, mas é muito bom abrir o mercado e ter a cobrança de bagagens como um elemento de abertura de mercado. Existem ainda reclamações das companhias aéreas no Brasil com relação ao doing business, com fazer negócio no Brasil. Por exemplo, no quesito das ações do consumidor. As companhias internacionais têm reclamado que o ambiente reclamatório de consumidor no Brasil precisa melhorar, como melhorou a questão trabalhista. Então, o conjunto de reformas vai transformando o mercado em mais amistoso. A própria abertura do capital das aéreas, a internacionalização do Brasil nesse contexto, a derrubada de vistos, que nós começamos lá com a automatização dos vistos, Estados Unidos. Você veja a ligação entre as coisas. A Delta vai ter uma força muito maior de coligação nesse momento com a Latam, em função também do visto, da ausência da necessidade de vistos. Mas, no final, você precisa também fazer promoção. O Brasil precisa promover mais e São Paulo vai promover mais. Então,
toda a cadeia ela precisa ser, eu diria, agilizada em todos os seus níveis. Então, o Brasil vai se modernizando, mas aqui em São Paulo os passos são bastante concretos, porque esse grupo de trabalho está trabalhando de forma permanente. Obrigado, Vinícius. Igor, nós estamos também atuando no plano internacional para a geração de mais voos internacionais para o Brasil e de novas companhias aéreas também. Recentemente estive no Japão, há 2 semanas, em um encontro no Kenderen, que é a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias Japonesas, e que abriga não só a indústria, comércio, serviços, todos os setores. Nós dialogamos com a JAL, com dirigentes da JAL e da ANA, com o objetivo da retomada em 2021 de voos regulares entre o Japão e o Brasil, entre Tóquio e São Paulo, coisa que já tivemos no passado, durante mais de 20 anos, e que, por circunstâncias, foram interrompidos de um lado e de outro. O encerramento das operações da Varig e a recuperação judicial da JAL eliminaram uma relação bilateral de voos diretos e que a nossa intenção é retomar a partir de 2021. E incentivamos muito também a vinda da Virgin, que vai aumentar a competitividade na relação com não só o mercado da Grã-Bretanha, mas também com o mercado europeu. A competição é saudável. Para companhias que são bem administradas, ninguém teme a competição, desde que as regras sejam iguais, sejam respeitadas e as condições também sejam iguais. Vence o melhor ou se posiciona melhor aqueles que têm melhor estrutura, melhores talentos e mais agilidade e condições de investimento também. Então, nós estamos muito atentos na expansão internacional e sempre pensando em São Paulo, mas no Brasil. Tudo aquilo que é bom para São Paulo é bom para o Brasil. O aumento do fluxo turístico para o Aeroporto Internacional de Guarulhos no plano internacional melhora a circunstância para o país como um todo e, sobretudo, que nós vamos estimular muito o stopover, o que garante também ao passageiro uma vantagem adicional, exatamente no modelo que o John se referiu, que acontece com êxito em Portugal. Bem, vamos agora ao segundo tema, tentar agilizar um pouquinho, que é o programa de investimentos no setor audiovisual, e audiovisual inclui cinema, documentários, programas de vídeo em São Paulo. Esse programa será apresentado pelo Sérgio Saleitão. O Sérgio está fazendo um esforço tremendo, Henrique Meirelles, para ser sucinto e objetivo. Eu estou editando o Sérgio Saleitão e ele vai mostrar esse programa, mas quero dizer para vocês que o grande headline para isso é a disponibilização de 200 milhões de reais em linhas de crédito para o cinema, para o programa audiovisual. Esse, eu diria que, se eu tivesse que buscar uma manchete, a manchete é essa: são 200 milhões de reais este ano para o financiamento, para capital de giro, e com 2 dias, 48 horas de aprovação para isso. Ou seja, não depende de influência política, de ser amigo de deputado, de senador, de governador, nada. Processo técnico, simples e objetivo, coordenado pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é presidido pelo Nelson de Souza, e condições de financiamento com juros a partir de 0,33% ao mês, acrescido da taxa Selic, portanto, é um juro baixo, mais baixo que o de mercado, evidentemente, do que os bancos comerciais, o que torna convidativo e um prazo de pagamento de até 10 anos. O Nelson pode explicar melhor para vocês. O que é, Silvio Amorim, também um formato diferente, porque não se trata aqui de concessão fiscal e, consequentemente, não é o benefício, eu diria, do berço, onde você pega o dinheiro, usa o dinheiro, enfim, e acabou. Você pega o financiamento, juro subsidiado, juro mais baixo, 10 anos para pagar, mas o seu negócio, o seu filme, o seu documentário, o seu projeto audiovisual tem que produzir resultados. Então, não dá para fazer filme ideológico, não dá para fazer filme da sua própria vida, não dá para fazer filme da sua família. Trate de fazer coisas que sejam culturalmente boas, mas comercialmente boas também. É assim que funciona no mundo civilizado. E é assim que São Paulo entende que deve financiar a atividade cultural no âmbito audiovisual, onde se destaca o cinema e documentários. Com a palavra, Sérgio Saleitão. Obrigado, governador. Boa tarde a todos e todas. Muito bacana que nós estejamos lançando o PROAV SP numa coletiva junto com a área de turismo. Tudo que se faz na cultura impacta positivamente o turismo, tudo que se faz no turismo impacta positivamente a cultura. Essa relação é umbilical.
E é muito bacana também que nós tenhamos, além dos jornalistas da área cultural, nós temos também jornalistas da área de economia, porque o que nós estamos falando aqui é de um investimento que tem repercussões culturais e tem também repercussões econômicas. Estamos falando de estimular o empreendedorismo na área audiovisual, no sentido de fortalecer as empresas e, com isso, gerar renda, gerar emprego, gerar inclusão e gerar desenvolvimento. A atividade audiovisual do Brasil, ela hoje responde por 0,46% do produto interno bruto. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, é um peso econômico maior do que o da indústria têxtil, da indústria farmacêutica e da indústria de eletroeletrônicos. Por isso, portanto, é um setor muito significativo. 24,5 bilhões de valor agregado ano na nossa economia. São 170 mil postos de trabalho diretos, 320 mil indiretos. O Brasil é hoje o 10º maior mercado de cinema do mundo e é o 8º maior mercado de VOD do mundo. São dados muito significativos. E há um potencial... Explica o que é VOD. Vídeo por demanda. Plataformas de vídeo por demanda. Mas, e o potencial de crescimento é gigantesco. Quer dizer, se já há um peso econômico muito relevante, há um potencial de crescimento imenso. Há um estudo da PricewaterhouseCoopers, aí estão os dados, que estima para o período 2018-2022 no Brasil um crescimento de 7% ao ano no cinema, 9,4% ao ano no vídeo por demanda, 2,4% ao ano na TV paga e 14,7% nos games. É importante dizer que esse programa também está aberto para as empresas de games, que estão abrangidas aí pela denominação de setor audiovisual, né? São Paulo aparece no cenário brasileiro já hoje como principal centro de produção, de distribuição e de exibição de conteúdos audiovisuais, também como principal centro de infraestrutura. Então, nós queremos consolidar isso, estimular isso, aproveitar ao máximo toda a capacidade existente, fazer com que a indústria em São Paulo cresça e se expanda. São Paulo hoje já tem 40% das empresas de produção de conteúdo do Brasil, sede de 4 das 5 majors dos estúdios que atuam no Brasil, sede de 4 das 5 maiores distribuidoras independentes brasileiras estão aqui, 3 das 4 maiores plataformas de vídeo por demanda também estão em São Paulo, 1/3 da produção nacional de conteúdo. Outro dado importantíssimo, 4 dos 7 melhores cursos superiores de audiovisual, segundo o Ministério da Educação, aqui em São Paulo. Nós temos também a TV Cultura, que é um ativo importantíssimo, as principais teles e as big techs, que agora fazem parte também desse mercado. As teles e as big techs estão em São Paulo e nós temos aqui 1.100 salas de cinema com 55 milhões de ingressos vendidos em 2018. São Paulo também está na liderança. Esse é um mercado que está crescendo, que está se expandindo e se transformando no mundo inteiro. Há um consumo cada vez maior de conteúdos audiovisuais aqui no Brasil e no mundo. Há também uma tendência de valorização dos conteúdos locais. É só a gente olhar para ver o que a Netflix está fazendo aqui no Brasil. A estimativa é que no ano que vem tenhamos em torno de 30 títulos entre temporadas de séries e filmes originais brasileiros feitos por produtoras independentes sendo exibidos pela Netflix. É um cenário de hipercompetição e de aumento de investimento e de receita. Nós estimamos que as 8 grandes plataformas de vídeo por demanda que estão se consolidando, estão até nesse momento iniciando suas atividades, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. Algumas já estavam e novas estão surgindo, mas pelo menos 8 grandes players desse mercado devem demandar, num prazo de 3 a 5 anos, aqui no Brasil, em torno de 1.760 horas de conteúdo independente
original. A gente está falando de um mercado de alguma coisa em torno de 2 bilhões de dólares, ou perdão, 2 bilhões de reais. Isso jamais aconteceu na história da indústria audiovisual no nosso país. Então, nós temos perspectivas realmente fenomenais. Além disso, claro, temos aí a universalização da banda larga, o início do 5G, a convergência digital, a internet das coisas e por aí vai. É, portanto, um setor onde há um vasto potencial de crescimento, de desenvolvimento e de contribuição para o desenvolvimento de São Paulo. E São Paulo tem tudo para se consolidar como o principal centro, o principal polo de audiovisual da América Latina, e é isso que o governo do Estado de São Paulo quer estimular, quer ajudar a construir com o PROAVE. Há um desafio imenso, que é o desafio de acesso à capital para financiar essa expansão, sobretudo no que diz respeito também à infraestrutura, mas também à criação, produção, distribuição, etc. E é exatamente esse desafio que nós estamos enfrentando com o PROAVE, com as primeiras medidas do PROAVE. É importante dizer que o PROAVE é um programa que está sendo lançado agora, que começa com essas 3 primeiras medidas, mas ele será ampliado. A ideia é que nós possamos ter um arsenal diverso para dar conta da complexidade do ecossistema do audiovisual. É uma ação integrada da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com a Desenvolve São Paulo, estamos juntos. Há muitos anos que o setor audiovisual de São Paulo pede que o governo do Estado tenha, por meio da Desenvolve, uma ação voltada para o seu desenvolvimento e, finalmente, sob a inspiração, sob o comando, sob a liderança do governador João Dória, nós conseguimos viabilizar isso depois de várias tentativas. É importante dizer também que nós estamos em estreito diálogo com entidades representativas do setor audiovisual. Nós temos aqui, governador, representantes de empresas das associações das empresas de games, de animação, das produtoras independentes, das distribuidoras independentes, também da área de ensino, de formação, de capacitação, enfim, foram diversas as entidades que se juntaram a nós na formulação e na construção desse programa. São 3 linhas, o Nelson vai falar para vocês das condições dessas linhas, são 2 linhas de crédito e uma linha de investimento. Eu gostaria, finalmente, de dizer também que esse ano nós já colocamos, por meio do PROAC Editais, 9.600.000 reais na indústria audiovisual de São Paulo. Esse investimento, então, já foi feito. Em breve, essas linhas terão os seus resultados divulgados. E agora, então, estamos avançando para crédito e investimento. Obrigado, Sérgio. Nelson, 30 segundos para falar especificamente sobre o crédito. O nosso Sérgio é uma parada dura. Ele pega a palavra para devolver, é uma parada. Roberta, nós vamos fazer um media training com ele aqui. Nelson, 30 segundos. Qual é a vantagem e como é que você tira o crédito? Boa tarde. Desenvolve São Paulo, a instituição financeira do governo do Estado de São Paulo, é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo. São 2 linhas de crédito, como o Sérgio já falou, uma para investimento. Você está passando? Não. Então, eu pensei que você estivesse. Uma para linha de crédito, o primeiro é o crédito digital para capital de giro, em aprovação em 2 dias, apenas 2 dias, todo digital, juros a partir de 0,93 ao mês, 36 meses para pagamento, e aí tem a primeira grande diferença. Nós temos uma carência maior para este setor vis-à-vis o resto do mercado. E esse limite vai até R$1 milhão. Outra grande diferença, o governo do Estado de São Paulo criou um fundo de aval do Estado de São Paulo para suprir uma necessidade que é a maior dificuldade, eu diria, no setor bancário para atendimento das pequenas e médias empresas. Elas geralmente não têm a garantia, governador, para que não tenha um imóvel, não tenha uma fiança bancária, não tenha um seguro garantia para garantir o empréstimo. Isso não precisa vocês se preocuparem. Existe um fundo de aval, é só fazer adesão a esse fundo de aval, que pode ser
toda a garantia ou você complementar, fazer uma garantia mista entre uma hipoteca, uma alienação fiduciária, mais o fundo de aval. Então, só tem na Desenvolve, isso aí foi um lançamento também do próprio governo do Estado. Um fundo de investimento, eu esqueci um na frente, tem também, senhores, o fundo de investimento, aliás, uma linha de crédito para investimento em até 10 anos para pagamento, aí entra para produtoras, exibidoras, distribuidoras de conteúdo, todos que for necessário, entra aí infraestrutura, capital de giro, tudo entra nessa linha de crédito, onde nós temos taxas de juros menores, a partir de 0,33 ao mês, acrescida de Selic, e 10 anos para pagamento e 3 anos de carência. 3 anos de carência. Fora essas duas linhas de crédito, nós temos mais um item que nós estamos em estudo. Qual é o item? É um fundo de investimento e participação. Até o final do ano, nós deveremos estar entregando também esse fundo de investimento e participação. A Desenvolve está trabalhando em cima disso, junto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nós queremos ter um capital aí de 150 milhões, onde a Desenvolve dá um firme de 25 milhões. 25 milhões, um fundo CVM, e aí sim, nós podemos entrar em participação em algumas empresas que interessam, logicamente, para o governo do Estado e que interessa fomentar esse setor tão importante que tem um grande potencial. Então, e dizer para o ministro Meirelles, meu eterno ministro da Fazenda, e hoje secretário de Fazenda do governo do Estado de São Paulo, que esse setor vai retornar esses investimentos via impostos, também via impostos. Então, nós estamos investindo, não é dando, é emprestado, como já foi dito, muda a cultura desse setor e nós iremos acompanhar, mas nós temos certeza que o potencial de crescimento desse setor dará o retorno que nós estamos esperando. Obrigado. Obrigado, Nelson. Acho que ficou claro para vocês as duas opções, de R$1 milhão e a outra até 30 milhões de reais, e é um formato diferenciado, um formato onde nós financiamos com 3 anos de carência, até 10 anos para pagar, com juros abaixo dos juros de mercado. Todos aqueles que tiverem produções e confiarem na qualidade do que estão fazendo e no retorno do seu investimento, que eu imagino que a cultura só possa funcionar fundamentalmente assim, seja no mundo audiovisual, é o que nós estamos falando, seja em outros mundos também. Eu não imagino ninguém fazendo show Brasil afora para perder dinheiro. É razoável que todos façam para oferecer entretenimento, cultura, compartilhamento e, obviamente, resultados. E assim, nos demais setores também. É uma visão moderna, é uma visão, vamos dizer, mais de primeiro mundo, que São Paulo está aplicando no programa do PROAV. Vamos agora, nós temos 3 jornalistas, vou andar um pouquinho mais rápido aqui pelo horário. O primeiro veículo é a Rádio CBN, a jornalista Paula Martini. Paula, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador. Eu queria começar comentando a fala com que o senhor abriu a apresentação do tema. Queria entender o que são filmes ideológicos. Na sua avaliação, queria que o secretário Sérgio Saleitão comentasse essa questão dos filmes ideológicos e explicasse quais que vão ser, então, os critérios para a seleção desses projetos audiovisuais. Mais uma pergunta que está um pouquinho fora do tema, mas o senhor governador falou sobre a Escola Militar do Campo de Marte. E ontem o Estado resolveu aderir ao programa do governo federal das escolas cívico-militares. E eu queria saber que escolas do Estado seriam transformadas em escolas militares de gestão compartilhada e que agora também está aberta a inscrição para os municípios. E se há cidades de São Paulo que estão interessadas em aderir, quais seriam essas? Obrigada. Paula, respondo. Começo pela segunda, Escola Cívicos Militares. Ontem nós tomamos a decisão, depois da análise feita pelo secretário de Educação, Rocieli Soares, tendo em vista as informações que foram encaminhadas pelo Ministério da Educação. Nós pedimos um pouco mais de tempo, porque precisávamos de mais informações, e essas informações fornecidas de forma completa pelo Ministério da Educação nos permitiram tomar a decisão, mas ainda não temos a definição de quantas e aonde serão as escolas cívico-militares. Apenas confirmamos ontem ao governo federal
a nossa adesão ao programa. Mais informações, se você puder, procure o secretário Rocieli Soares, as meninas podem ajudar, a Letícia, Bruna podem ajudar você a fazer o contato com ele. Filmes ideológicos. Nós não temos nenhum processo aqui de filtro e nem de censura, mas o princípio básico é o seguinte: os filmes têm que ser culturalmente amplos e diversos para permitir o seu bom resultado. Nós aqui não vamos cultivar nenhum incentivo para filmes que, enfim, tenham um viés partidário ou ideológico. Isso não é função do Estado incentivar programas desse tipo. Nós não vamos vetar, nem proibir, nem estabelecer restrições, mas não com dinheiro público, né? Com dinheiro público você precisa ter atenção e respeito ao dinheiro público. Portanto, se alguém quiser fazer um filme ideológico, que produza, exalte a vida e a obra do Lula, que pague por isso, arrume dinheiro no setor privado, pague, financie e busque os seus canais de distribuição. Não tem nenhum problema, nós não vamos objetar nem criar limitações de nenhuma ordem, mas com dinheiro público, não. Sérgio, quer complementar? Eu vou reiterar isso, quer dizer, primeiro, que nós não trabalhamos no PROAV, em nenhuma outra linha, nenhum outro programa da Secretaria com nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de censura. Isso é algo que não existe em São Paulo. Ponto número 2, esse programa é um programa voltado para a expansão, para o crescimento, para a ampliação de atividades de empresas. Então, nós não entramos aqui no mérito dos projetos que, porventura, sejam desenvolvidos pelas produtoras. E as produtoras são apenas um tipo de empresa que pode entrar aqui. A gente está falando de empresas de distribuição, empresas de exibição, programadoras, empresas de infraestrutura, exibidores de cinema e por aí vai. Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui com todo o espectro de empresas do setor audiovisual. O que nós vamos analisar, não é, Nelson? É a empresa e o projeto que a empresa vai apresentar. Não há aqui nenhum tipo de análise em relação a conteúdo por parte da Desenvolve nesse processo. O objetivo aqui é um objetivo de estimular as empresas para que elas possam expandir as suas atividades, possam produzir mais, independentemente do segmento em que atuam, e com isso possam contribuir mais para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil, gerando mais renda, mais emprego, mais crescimento econômico. Próxima pergunta das 3, Juliana Martins, Jornal Estado de São Paulo. O Estadão vai ganhar um prêmio hoje, hein? Juliana. Boa tarde, governador. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu queria saber como vocês avaliam que esse programa pode aliviar um pouco a ausência que a Ancine está fazendo para esse setor audiovisual devido aos recursos que ainda estão retidos. Boa pergunta. Celso Leitão? Aqui é uma pergunta certa para a pessoa certa, né? Foi ministro da Cultura e muito vinculado no passado ao mundo do cinema. Essa demanda de investimento em empresas é uma demanda também muito antiga do próprio setor audiovisual. Há muito tempo que as empresas, sejam as produtoras, as distribuidoras, as exibidoras, as empresas de infraestrutura, enfim, que elas têm essa demanda, porque, historicamente, o investimento público nessa área sempre se deu em projetos. E aqui nós estamos trabalhando com as empresas, com as suas atividades, com as suas carteiras de projetos e tudo aquilo que elas fazem. Então, digamos assim, a gente está dando realmente um salto, eu diria, quântico, né, na questão do fomento público e do investimento público na área do audiovisual, atendendo a uma demanda que é antiga do próprio setor. Eu espero que as questões relacionadas à Ancine se resolvam. A Ancine tem um papel importantíssimo também no estímulo ao desenvolvimento do audiovisual brasileiro. É fundamental para esse setor, para essa atividade, que o Fundo Setorial do Audiovisual funcione normalmente, que ele possa, inclusive, ser expandido, aperfeiçoado, melhorado. Mas nós estamos fazendo aqui um investimento que é focado nas empresas
do Estado de São Paulo, porque nós queremos que as nossas empresas sejam mais competitivas, tendo mais acesso a capital e a capital barato, para que elas possam ocupar esses espaços que estão sendo criados pela expansão e pelas transformações pelas quais o mercado passa. É um investimento, portanto, nas empresas, um investimento no empreendedorismo, e, nesse sentido, eu acho até que é um investimento complementar ao que vinha sendo feito por meio da Ancine, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, que eu espero que volte a acontecer o mais rapidamente possível. Obrigado, Sérgio. Juliana, obrigado pela sua pergunta. Vamos à última, que é o William Cury, Rádio Bandeirantes, que está aqui ao lado. Sua pergunta, por favor. Me afastar da caixa aqui para não dar problema. Tá bom. Boa tarde, Will. Obrigado. Boa tarde. Hoje eu trouxe uma cola aqui, eu vou fugir do tema. O filho do presidente falou do senhor hoje, Eduardo Bolsonaro, deu entrevista à Rádio Bandeirantes. Eu vou ler exatamente o que ele falou aqui para que não haja distorções. Dória é um político que vai a favor do vento. Se estiver a favor do PT, ele vai ao BNDES e compra um jatinho. Se está a favor do Bolsonaro, ele diz que é Bolsonaro desde criança. E depois da eleição, ele muda totalmente de opinião. Isso mostra muito do caráter da pessoa. Gostaria de saber do senhor onde foi que o Bolsodória da campanha estremeceu. Onde que essa relação acabou ficando estremecida? Bem, eu não vou fazer comentários sobre postagens do filho do presidente Jair Bolsonaro. Apenas dizer com clareza que eu tenho as minhas convicções e as minhas posições. Essas posições são sempre muito claras, muito objetivas e muito fundamentadas nos princípios, nos bons princípios que eu aprendi com meu pai. E com meu pai aprendi a ser honesto, a ser correto, a advogar as boas causas, a amar o meu país, a defender a democracia, a defender a liberdade de imprensa, a defender a diversidade, a defender os grandes valores que constroem um grande país. E é isso que eu sigo em toda a minha vida. Ok? Silvia Amorim, estava estranhando você não fazer pergunta. Pode. Depois a gente encerra. Silvia Amorim, Jornal O Globo. Eu fiquei um pouco em dúvida quando ouvi o senhor, governador, e o secretário Sérgio Sá Leitão sobre essa questão. Conteúdo será ou não analisado para liberação e aprovação de empréstimos nesse programa? O governador foi muito claro e disse, um filme que retrate a vida do presidente Lula não nos interessa, não será feito com recurso público. O secretário disse, não vamos analisar conteúdo. Como é que fica isso? Se eu, empresa, tenho lá na minha carteira um filme que tenha alguma abordagem nesse sentido, não vai ser liberado esse empréstimo, é isso? Deixa eu esclarecer para você. Essa é uma posição de governo. Portanto, ela está acima da posição da Secretaria de Cultura e dessa análise. O governo tem que ter... Por isso é que eu fui eleito. E é minha responsabilidade zelar pelo dinheiro público. O dinheiro público não será utilizado para financiar programas ideológicos em nenhuma área no Estado de São Paulo, seja educação, seja cultura, seja esporte, seja turismo, seja o que for. Não será nem para a extrema esquerda, nem a extrema direita. E compete a mim, como governador, zelar para que as posições sejam equilibradas e devidamente colocadas num patamar aceitável. Nós não fazemos censura, nem advogamos censura de nenhuma espécie. Portanto, se alguém quiser fazer o filme exaltando a vida do Lula, Lula livre, Lula preso, Lula isso, Lula aquilo, ou exaltando o que for, qualquer circunstância extrema, não nos compete analisar, nem dizer se aquilo é bom ou é mal. Quem vai avaliar é o público que vai comprar, vai ler, vai assistir, vai ouvir, vai participar num seminário ou em qualquer programa de difusão, seja cultural ou de comunicação ou de informação. Nenhuma restrição a isso, evidentemente, isso faz parte do processo democrático de liberdade de expressão. Mas financiar isso com dinheiro público, não. Definitivamente, não. Se existir alguma situação desse tipo, porque um conteúdo dessa natureza tenderá, num filme ideológico, tenderá a ter maior dificuldade do ponto de vista de penetração de mercado. E, além disso, por dinheiro público não pode ser financiado para funções partidarizadas ou ideológicas. E essa é a minha missão como governador, é zelar pelo dinheiro público e pela sua aplicação de forma correta e isenta. Eu não posso financiar um programa, para ser mais preciso, e é boa a sua pergunta,
nessa inquisição. Eu não posso financiar um programa que fale sobre o PSDB, contar os 30 anos do PSDB. Você acha que eu, como governador do Estado de São Paulo, vou usar dinheiro público para financiar um documentário que fala dos 30 anos do PSDB? Seria razoável imaginar que um governador que tem o seu partido, o PSDB, vai financiar um documentário, vai falar das 3 décadas do PSDB? Por melhor que tenham sido as 3 décadas, a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, a fundação do PSDB com Franco Montoro, um conjunto de coisas boas e positivas, mas jamais a resposta será não. Não. A política especificamente não. Costumes não, porque aí a decisão também é ampla e está dentro do nosso conceito de que a diversidade deve ser respeitada em todas as suas manifestações. Tá? Pessoal, super obrigado pela presença, desculpe ter avançado um pouquinho mais no tempo. Eu vou convidar o presidente da Azul para estar, John, para nós gravarmos na sala aqui ao lado o nosso vídeo, assim como Vinícius Lumer e Sérgio Saleitão. A todos, bom fim de semana, pessoal. Obrigado.